Mais uma planilha 100% profissional aqui no Excel. E desta vez uma planilha completa para você poder controlar o fluxo de caixa da sua empresa, ou seja, entrada e saída de dinheiro, o controle de estoque da sua empresa com compra e venda de produtos e ainda ter um relatório financeiro para você poder ver o tanto de dinheiro que entra na sua empresa e o tanto de dinheiro que sai, seja dia a dia ou ainda mês a mês, nessa visão geral. Então, se você pretende controlar compra e venda de produto e assim ter um controle de estoque e saber o quanto que você tem de estoque para cada produto, se está vermelho é porque está abaixo do estoque mínimo, do estoque de segurança. Então eu tenho aqui o controle de estoque e o controle de estoque é feito por essa compra e venda de produtos. Ó. Então isso é a primeira coisa, compra e venda e estoque de produto. Só que além disso, a planilha também fornece para você um fluxo de caixa, para você poder registrar outros tipos de entrada e saída de dinheiro. Pagamento de salário, pagamento de boleto, aluguel. Aqui você coloca tudo que entra e sai da sua conta que não tem nada a ver com compra e venda de produto. Então eu vou te mostrar agora, passo a passo, como que você pode usar essa planilha aqui de forma bem detalhada. E eu espero realmente que ela possa te ajudar bastante, porque é uma planilha que deu bastante trabalho para eu fazer. E se você quiser adquirir essa planilha aqui, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Mas vamos lá começar a aprender a utilizar essa planilha aqui. Quando você abrir a planilha pela primeira vez, ela vai te mostrar uma mensagem amarela que sim, você tem que clicar habilitar edição. Você tem que clicar nesse botão, porque assim você consegue liberar o acesso para a planilha e você já consegue fazer as edições que você precisa. A primeira aba que temos na nossa planilha é a aba de estoque, e é por ela mesmo que você deve começar, cadastro e estoque de produtos. É aqui onde você vai cadastrar os seus produtos. Nessa aba temos a primeira linha, que é o cabeçalho, cadastro e estoque de produtos. Logo abaixo temos dois botõezinhos, ir para a primeira linha e ir para a última linha. Estes dois botõezinhos nos ajudam a navegar na planilha, por quê? À medida que for tendo um monte de produto cadastrado, fica difícil e cansativo toda hora, vai para o final, vai para o começo, vai para o final, vai para o começo. Então você pode usar esses botões para ir diretamente para a primeira linha ou ir para a última linha, te ajuda bastante, tá bom? Vou te mostrar agora como que você faz o cadastro do seu primeiro produto e depois como que você continua fazendo os cadastros. É muito importante, tá, pessoal, que você nunca delete essa primeira linha. Você sempre tem que deixar ela aqui, tá bom? Porque senão vai deletar as fórmulas. Então, primeiro, a gente tem que ter pelo menos uma linha na nossa tabela, que é esse caso aqui. Vou colocar o primeiro produto que eu trabalho. Notebook 16 GB SSD. Enter. Pronto, coloquei o nome do produto, dei um Enter. Você vai colocar o produto que você usa. O nome que você achar que é devido. Não precisa ser notebook, né? Só estou dando um exemplo. O estoque mínimo é onde você vai configurar o estoque mínimo para que você seja alertado caso esteja acabando o estoque. Exemplo, o meu notebook, o estoque mínimo dele é 3 unidades. Enter. Tá vendo que quando eu coloquei o número 3, olha o que acontece com o estoque final. Fica vermelho, por quê? Porque 3 é o mínimo. Se eu deixo zerado, porque não tem estoque mínimo. Tanto faz, eu não vou controlar isso daqui. Não, eu quero saber o estoque mínimo, quero controlar. Então, 3 é o estoque mínimo, digamos. Enter. Como o estoque final não tem nada, tem zero, porque eu não comprei notebook ainda. Só que como o estoque mínimo eu falei que é 3, então ó, tá no alerta, tá vermelho. Opa, tenho que comprar esse produto. Isso é muito bom, porque à medida que você vai configurando o estoque mínimo, o estoque de segurança, você vai sabendo o produto que você tem que comprar, por esse alerta visual na cor vermelha, e o produto que não precisa comprar. Você bate o olho e já sabe, opa, chegou no estoque mínimo, esse daqui ainda não chegou, e assim vai. Como que eu cadastro agora um produto novo? Para você cadastrar um produto novo, é só você clicar na próxima linha vazia. Ah, então vou clicar aqui embaixo. Não, não é para clicar aqui embaixo. É para você clicar na próxima linha vazia. No caso, essa daqui, ó. Ou você ainda pode clicar aqui, ó, e ir para a última linha. Pronto. Automaticamente ele joga você para a linha que você deve fazer o cadastro. Então é sempre embaixo do produto anterior. Sempre, sempre, sempre. Vou colocar um produto novo que é computador de escritório simples. Enter. Estoque mínimo desse produto, eu vou colocar que é 0 unidades, não precisa ter estoque mínimo. Eu posso deixar ou zerado, ou deixo com 0, enter. Só que quando eu coloco 0, tem 0 no estoque, então, opa, já bateu o estoque mínimo. 0, 0. Por isso que deu o alerta ali. Então é assim que você cadastra, tá, pessoal? Clica na linha nova e vai escrevendo e dando enter. E se você quiser deletar alguma coisa que você cadastrou, exemplo, eu queria deletar esse produto aqui, ó. É só você clicar na célula desse produto, ó. Você clica na célula do produto, botão direito, excluir, linhas, linhas da tabela. Linhas, tá bom? Pronto. Você consegue remover aquele produto que você cadastrou. Simples assim. Então é assim que você consegue cadastrar produtos e também remover produtos do seu estoque. Agora, pessoal, indo aqui mais para o lado, a gente tem 3 colunas. Entradas, saídas e o estoque final. As entradas se referem às compras. As saídas se referem às vendas. E o estoque final é a diferença do que entrou e do que saiu. Compra e venda.
Da onde que o Excel ele puxa esses números de compra e venda? Da planilha onde você registra a compra e venda de cada produto que você cadastrou. Então é totalmente automático, não precisa mexer. Inclusive tem esse alerta aqui em cima, ó. Coluna com fórmula, não mexer. Então é automático, tá, pessoal? O tanto que entrou e o tanto que saiu de cada produto. Esse mês e ano que fica aqui em cima são alguns filtros automáticos que você clica e seleciona, porque assim você consegue saber. Se você deixar tudo zerado, você vai ver o valor geral. Tudo que entrou, tudo que saiu e o estoque final geral, tudo, 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 tudo. De todos os anos, de todos os meses, da sua planilha inteira, o histórico inteiro. Mas se você às vezes quiser analisar só um mês específico, quero ver só janeiro ou só um ano específico, você consegue mexer por aqui em cima. Daqui a pouco eu dou mais detalhes, tá, de como que a gente pode usar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar só um pequeno pause no vídeo e vou preencher aqui mais informações de produtos. E aí eu te mostro como que essa planilha vai ficando quando a gente tem um monte de produto cadastrado, tá bom? Acabei de cadastrar mais um monte de produtos aqui na minha tabela e vários produtos têm estoque mínimo, tem uns que tem mais, outros tem menos, e dá pra ver que tá tudo zerado, né? Compra, venda e estoque, porque eu não comprei nem vendi nada ainda, só fiz o cadastro dos produtos. Você também pode fazer dessa forma, tá, pessoal? Cadastra bastante produto e depois você vai fazendo compra e venda. Mas é muito importante. Para você fazer qualquer compra e venda, você precisa ter o produto cadastrado, porque senão você não vai conseguir fazer compra e venda dele. Porque a compra e venda precisa do cadastro do produto para funcionar. Beleza, então aqui eu fiz o cadastro de um monte de produto. E se eu quiser continuar cadastrando, a gente já aprendeu, né? Clica na próxima linha vazia e quiser deletar, clica no produto, botão direito excluir. Excluir linhas, né? Simples assim, tá bom, pessoal? Essa é a maneira correta que não vai bagunçar as fórmulas. Agora indo para a próxima aba, movimentações e estoque. O que é movimentações? É onde você vai fazer as movimentações, ou seja, vai dar entrada e saída dos produtos, compra e venda. Então vamos lá juntos entender como usar essa aba aqui. Temos o cabeçalho, movimentações, estoque, compra e venda. Temos aqui também aqueles botõezinhos que te ajudam a ir para a primeira linha ou ir para a última linha. Assim fica mais fácil você navegar pela planilha. E aí temos algumas colunas: data, mês, ano, tipo, produto, quantidade, valor, situação, cliente, nota fiscal e observação. Não se preocupa porque juntos, passo a passo, a gente vai preencher nessa planilha aqui. Na data, pessoal, é onde você vai registrar a data de compra ou de venda do produto. Exemplo, vendi um produto na data de hoje. Digita a data, 5/3/2026. Enter. Automaticamente, não precisa mexer. Colunas com fórmulas, não mexer. O Excel retorna para você o mês e o ano. Por que ele faz isso? Porque na hora do relatório, para você poder saber o quanto que você tem de compra e venda dos produtos em cada um dos meses, essa é a coluna que vai te ajudar com isso, tá bom? Beleza, agora indo aqui para o próximo passo, temos o tipo. Aqui no tipo eu vou definir se é uma compra, que fica de verde, ou uma venda. Então é só clicar e selecionar. Eu vou começar fazendo compra, tá, pessoal? Então vou comprar o produto. Até porque o meu produto, ele está zerado. Se a gente pegar aqui, ó, o smartphone, ele está zerado. Ah, professor, mas eu já tenho sim 100 unidades desse produto no estoque. Como é que eu faço? Então, nesse caso, você precisa fazer o lançamento do produto para que ele já tenha o estoque inicial. Então, vamos começar com essa compra, porque você já pode usar a compra, que é uma entrada, como estoque inicial do seu produto, tá bom? Não precisa ser de fato uma compra. Se você já tem no estoque, você tem que registrar eles lá, para dar entrada e saída do produto, certo? Então aqui, ó, movimentações, o que eu vou fazer? O produto, eu clico e seleciono, ó. Por isso que é importante ter o cadastro dos produtos, porque é por aqui que você vai selecioná-los. Smartphone, 8 GB de RAM, é isso mesmo, tá certinho? Quantidade, eu comprei 97 unidades, Enter. Aqui no total é onde a gente vai colocar o valor total que foi pago. Você pode até usar a nota fiscal para isso, fica bem fácil. Vou colocar aqui 100 mil reais, Enter. Já fica certinho formatado. Situação, eu posso colocar ou é pago, ou aberto, ou está atrasado, acabei não pagando a compra, ou ainda você está fazendo uma venda, você também pode usar esse status. Mas aqui já está tudo certinho, está pago. Lembrando, tá, pessoal, que lá no relatório financeiro, apenas os valores marcados como pago serão considerados nessas linhas que você registrar. O que está em aberto e em atraso não aparece. Cliente, você pode escrever o nome do cliente ou fornecedor que você fez essa compra. Então, digamos que esse smartphone aqui, eu fiz a compra de algum fornecedor, eu venho, digito o nome dele aqui e tudo mais. Nota fiscal eu posso colocar aqui também. E uma observação. Mas, pessoal, nesse caso, lembra que eu falei do ajuste de estoque? Então é justamente isso que eu estou fazendo. Esse smartphone ele já tinha no meu estoque 97 unidades. Então eu preciso registrar essas unidades aqui. Aí eu fui lá, coloquei aqui o valor. Ah, não lembro da nota fiscal, não lembro da informação. Coloca um valor aproximado, tá bom? Mas se você tiver a informação exata, use. Quanto mais precisão você tiver aqui, melhor. Então é o ideal que você use de forma correta. Então o que eu estou fazendo com esse smartphone específico? Não é uma compra em si, só estou dando a entrada do produto.
Então, inclusive, aqui na observação eu vou escrever ajuste de estoque inicial. Então, é assim que a gente faz o ajuste de estoque inicial. Então, veja que o smartphone, eu já dei entrada nele de 97 unidades. Agora, se eu voltar aqui no estoque, o smartphone, ele já está com 97 unidades no estoque. E o estoque final já é 97. Pronto, tudo certinho, tá bom? Já dei a entrada desse produto. Agora, e se eu tivesse de fato comprando um produto? Nunca comprei antes, estou comprando pela primeira vez. De fato, estou comprando um produto. Não é um ajuste de estoque inicial. Não, agora é uma compra mesmo. Eu venho na última linha vazia, que no caso é essa daqui, sempre, tá bom? Então é a mesma lógica. Digita a data, vamos dizer que é a mesma data, Enter. Agora sim, é uma compra de verdade de um produto que é o Monitor 27. Comprei 2 unidades e o valor total que eu paguei foi 3.500. Só que isso aqui eu ainda não paguei, então tá em aberto. Eu estou comprando do fornecedor Loja de Eletrônicos, que é o nome do fornecedor. A nota fiscal é 0012. E uma observação, eu posso colocar algo que eu acho importante, mas nesse caso não precisa. É de fato uma compra que ainda está em aberto, eu ainda não paguei. E é isso. À medida que eu pagar essa compra, eu posso mudar aqui o status e colocar como pago. De qualquer forma, é bom que eu consigo ver facilmente essas situações. Comprei o monitor, pessoal. Comprei, já chegou na loja e tudo mais. Como é que eu registro a venda dele? Eu venho aqui numa nova linha, coloco uma data, lá no dia 12 de 3 de 2026, Enter. Não tem problema, não tem problema se ficar fora de ordem cronológica. Não tem problema, não muda nada na planilha. Vai continuar funcionando normalmente. Vou aqui fazer uma compra, uma venda, né, desse produto, venda do monitor que eu tinha comprado, o monitor. Então, comprei e vendi. E não precisa também estar na sequência, tá? Porque você pode fazer uma compra desse produto aqui em cima e só lá embaixo fazer a venda. Tudo bem, funciona. Eu vendi uma unidade no valor de 2.750. Enter. Sim, já foi pago. E o cliente foi o cliente João, que comprou de mim. Posso até colocar, às vezes, o João, o número de telefone do João. Nota fiscal também posso colocar aqui a nota fiscal que eu emiti. E uma observação, caso seja necessário. Pronto, tudo certinho. Veja que o monitor, então, eu fiz uma compra e uma venda dele. Quando eu volto aqui no meu estoque, eu consigo ver esse monitor, que está aqui, ó. Comprei 2, vendi um, então tenho um no estoque. Por que está vermelho aqui meu estoque? Porque o estoque mínimo do monitor é 12 unidades. Como é 12 o estoque de segurança, e eu só tenho um no meu estoque, está vermelho, está alertando. Mas se o estoque mínimo fosse 0, só vou comprar quando zerar. O estoque final ia ficar 1. Normal, não ia ficar vermelho, ia ficar cinza. Por quê? Porque não é um alerta, não preciso comprar. Só preciso comprar o que está vermelho. É o alerta, né? Agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês, então a gente já aprendeu como fazer entrada de produto. Exemplo, você já começou a usar a planilha com um produto no estoque, você já tinha um produto no estoque. Já aprendemos como fazer o lançamento desse produto para você fazer o ajuste do estoque, da entrada do produto. Já aprendemos também a comprar o produto e fazer a venda. E dessa forma a gente consegue ver tudo que entra e tudo que sai aqui nesse nosso estoque, acompanhar quanto que tem, quanto que vendeu e quanto que comprou. Agora, uma dúvida. Como aprendemos a fazer o ajuste do estoque no sentido de o ajuste inicial do estoque da entrada de produto, caso você já tenha produto no seu estoque, como que você faz a saída de produto no sentido de o produto estragou, o produto perdeu, não sei o que aconteceu com o produto, sumiu, pegou fogo. Como que você faz a baixa do produto aqui? Você dá baixa de produto. Não vai mais usar o produto, deu baixa e tudo mais. O que você pode fazer? Baixa de produto, pessoal, é uma venda? Não é uma venda. Porém, aqui a gente só tem duas opções, compra e venda. Então, como é que você dá baixa de produto? Você vai fazer o seguinte, você coloca a data que aconteceu o ocorrido, digamos que aconteceu no dia 15 de 3 de 2026, esse smartphone que eu comprei acabou perdendo um. Por quê? Porque entrou água, por exemplo. Foi um erro aqui da loja. Entrou água. Então não tem mais 97, tem só 96. Porém, quando eu olho aqui no estoque e vejo o smartphone, eu ainda estou vendo que tem 97 no estoque, mas isso não é verdade. Porque só tem 96, não tem 97. Um acabou indo pro brejo. Como é que eu resolvo então? Nessa linha nova que eu estou cadastrando, eu vou colocar aqui uma venda. Mas por que venda, professor? Porque é uma saída. Lembra que o tipo compra e venda, eles indicam o movimento do estoque. Compra está entrando e venda está saindo. Então aqui eu estou colocando uma saída de estoque, uma venda. Mas eu sei que não é uma venda, né, pessoal? Mas vamos lá, colocar aqui uma venda do smartphone, daquele produto que estragou, de uma quantidade, ó. E qual que é o valor desse produto? Eu posso colocar, pessoal, o valor zero. Por quê? Porque zero não vai interferir no dinheiro que está entrando ou saindo da empresa. É zero. Eu comprei 100 mil unidades,
e depois vendi uma unidade por R$0. Ou seja, deu perda desse produto, tá bom? Então é isso que você vai fazer, dessa forma. Aqui eu vou colocar a situação pago também, para ficar tudo resolvido, tá tudo certo. Cliente, fornecedor, não preciso colocar. Nota fiscal você até pode colocar se você quiser, para referenciar a nota de compra. E a observação, você vai colocar assim, ó, ajuste de estoque, perda de produto. Pronto. Você pode sempre usar esses termos. Ajuste de estoque inicial, ajuste de estoque, perda de produto. Porque depois fica fácil de você identificar cada coisa. Você cria um padrão. Beleza, então, o smartphone, o que aconteceu com ele? Teve 97 de entrada e 1 de saída. Ou seja, o saldo atual é 96. É isso mesmo. O que importa para mim é o saldo atual. Porque é isso que eu tenho na minha loja disponível para vender. Então, 96 que eu tenho deste smartphone. Então, é assim que a gente faz, pessoal, para dar ajuste de estoque, seja ajuste de entrada ou ajuste de saída, e também compra e venda de produto. E se você quiser deletar alguma informação que você cadastrou, a gente já aprendeu a fazer isso também. Você clica. Exemplo, quero deletar essa venda aqui, ó. Você clica nessa venda, botão direito, excluir linhas da tabela. Pronto. Que toda aquela linha vai ser deletada sem bagunçar nada. Mas é muito importante que você aqui também deixe, no mínimo, uma linha preenchida. Sempre. Você não deve deletar tudo. Porque senão você vai perder a tabela, tá bom? Mas como é que eu faço então para começar do zero? Aí você deleta na mão mesmo. Dá um delete, deleta na mão. E pronto, aí resolve o seu problema, tá bom? Mas nunca, tá, pessoal? Nunca deixe a planilha sem nada. Vou deletar essa linha aqui também. E essa daqui também. Excluir linhas. Pronto. É isso aí. Já estou com uma informação, pelo menos. Sempre eu tenho que ter uma linha. Nunca pode deletar tudo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar um pequeno pause no vídeo também. E vou cadastrar algumas informações aqui. Para que a gente possa ter bastante coisa de compra, de venda. E também alguns ajustes de estoque que podem acontecer. Cadastrei várias compras e vendas. E também fiz bastante ajuste inicial dos produtos. Como exemplo, esse produto do laptop. Eu fiz o cadastro de 5 unidades dele no estoque. Porque não tinha, agora já tenho. Então tá certinho. Já está constando no meu estoque esse produto. E dá para ver que tem bastante situação aqui, né, pessoal? Pago em aberto, atrasado, compra, venda de um monte de produto. E o legal é quando tem uma planilha bem preenchida com várias informações, se você voltar no seu estoque, fica bem legal de acompanhar o que está acontecendo. Facilmente eu consigo identificar os produtos que não precisa comprar e de vermelho os produtos que estão abaixo do estoque mínimo. Se a gente pegar aqui esse exemplo, o smartphone, o mínimo é 15, porém tem 4, então eu sei que eu tenho que comprar. Agora dá para usar esses filtros que ficaram aqui em cima. Se eu colocar aqui que eu quero ver apenas o ano de 2030, fica tudo zerado. Por quê? Porque em 2030 não tem nada ainda. Não tem nem compra, nem venda e nem estoque também. Aí eu posso escolher só o ano que eu quero ver, ou eu posso deletar isso daqui, ó, dar um delete. Porque aí eu verifico tudo de modo abrangente. Eu também poderia verificar um mês específico, ó, 2026, apenas o mês de maio. Pronto, ó, atualizou. Queria ver só o mês de abril. Vai mostrar só os dados de abril. Queria ver só o mês de julho. Vai mostrar só as informações de julho. Ou eu posso deletar essas informações para ver tudo de forma completa. Então esse estoque é bem simples e objetivo de usar, porém é muito completo também. Você consegue cadastrar os seus produtos, você coloca o estoque mínimo para você ter esse alerta vermelho no final. E se você quiser ver só o que aconteceu em algum mês ou ano específico, é só você clicar aqui em cima e selecionar o que você precisa. Tanto o mês quanto o ano. O ano vai até 2050, para você ter ideia. Voltando em movimentações, então a gente conseguiu aprender como cadastrar, deletar, fazer ajustes de estoque, da entrada ou saída, quando já tem um estoque inicial ou quando acontece uma perda de estoque. Se a gente for agora no fluxo de caixa, pessoal, o que eu vou fazer com o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é onde você vai cadastrar tudo que não tem a ver com produto de compra e venda. É tudo aquilo que é fora de compra e venda. Você recebeu dinheiro que não tem a ver com compra e venda de produto, que não é isso daqui, então você vem no fluxo de caixa e registra. Você teve uma despesa que não tem nada a ver com isso daqui, não tem a ver com compra e venda, então você vem no fluxo de caixa e registra. Você fez um pagamento de aluguel, registra aqui, porque não tem nada a ver com a compra e com a venda. Você recebeu dinheiro de uma prestação de serviço que foi feita. Não tem nada a ver com venda de produto, com compra e venda. Então você vem e registra aqui. Então aqui, fluxo de caixa é destinado para você registrar tudo que entra e sai da sua conta que não tem nada a ver com o estoque, que não tem nada a ver com os produtos em si. No fluxo de caixa a gente tem uma estrutura bem parecida. Tem um cabeçalho aqui na parte de cima e depois aqui temos ir para a primeira linha e ir para a última linha para nos ajudar. Ir lá para o final ou ir para o começo da nossa tabela.
Lá na direita, pessoal, temos mais algumas informações que são alguns cadastros que podemos fazer. Mas daqui a pouquinho eu te mostro o porquê que você vai usar isso daqui. Aqui já tem algumas informações cadastradas, mas deixa eu te mostrar como que você deve usar essa planilha aqui. Data, você vai colocar a data que o dinheiro entrou ou saiu da sua conta. Lembrando, fluxo de caixa não tem nada a ver com compra e venda de produto. Aqui a gente está falando de outras movimentações de dinheiro, tá bom? Eu vou colocar aqui uma data qualquer, vou dar um Enter. Automaticamente o Excel já calcula para você o mês e o ano da data que você colocou. Valor, você vai colocar o dinheiro em si que entrou ou que saiu da sua conta. Aqui eu vou fazer a simulação de um aluguel. Vou colocar R$ 1.675. Enter. Tipo, clico e seleciono. É o quê? Uma receita ou uma despesa? É uma despesa, é o pagamento do aluguel. Então eu coloco despesa e na descrição, pessoal, eu clico e seleciono também. Vou selecionar o aluguel. Ih, professor, mas não tem aluguel nessa lista. E aí, como é que eu faço então? Quando não tem algo que você procura, você clica aqui em cima, ó, cadastrar mais, tá vendo? E quando você clicar aqui em cima, automaticamente o Excel joga você para esse cadastro lateral. Então aqui eu consigo cadastrar tudo que é entrada, saída e formas de pagamento. Mas como a gente está falando de saídas, vamos colocar aqui nas saídas e cadastrar o que a gente precisa. Ó. Não tem aluguel mesmo, certo? Então preciso colocar o aluguel aqui. Como é que eu faço? Já aprendemos a fazer cadastro. Vai na última célula, na primeira célula vazia, e então digita o que você precisa, como aluguel. Enter. Pronto, já foi incluso dentro dessa minha tabelinha. E se você quiser facilitar e deixar organizado em ordem alfabética, ou seja, de A até Z, você clica aqui em cima nesse filtro e clica na primeira opção, classificar de A a Z. Pronto. A, E, L, R, S, já fica tudo organizado certinho. Agora eu posso voltar aqui na minha planilha ó, e continuar meu cadastro da despesa. Porque agora eu tenho o aluguel cadastrado, porque eu acabei de cadastrar. Situação. Vou colocar em aberto. Por quê? Porque eu só vou pagar mês que vem. Ou ainda não venceu. Você pode ter esse controle por aqui. No caso, eu vou deixar como pago. E no mais para a direita, cliente fornecedor. Você pode escrever o nome. Como é um aluguel, não sei se tem a necessidade de você ficar colocando toda hora o fornecedor, o cliente. Porém, algumas coisas são interessantes para você saber quem que fez, para onde está indo aquele dinheiro. Quem que te pagou ou para quem que você está pagando. Aluguel, você pode escrever o nome da imobiliária. Imobiliária de imóveis. Enter. Inventei um nome fictício aqui, né? Aqui na direita temos nota fiscal, que você pode escrever o número do documento, né, caso seja necessário. E forma de pagamento. Você pode clicar e escolher uma forma de pagamento. Pix, cheque, dinheiro, cartão de crédito, débito. Ah, professor, mas não tem a forma de pagamento que eu quero usar aqui. Eu ia usar dinheiro, mas na verdade não foi dinheiro, foi transferência bancária. Como é que eu cadastro essa nova forma de pagamento aqui dentro? Você pode clicar aqui em cima, cadastrar mais. O Excel vai jogar você para essa tabelinha do lado. E aqui nas formas de pagamento, você faz igual já aprendemos. Clica na primeira célula vazia e começa a digitar essa nova forma de pagamento. Aqui eu vou colocar, pessoal, transferência bancária. Bancária, Enter. Pronto, já foi cadastrado aqui dentro. Inclusive eu posso clicar nessa setinha aqui de cima e então na primeira opção classificar de A a Z. Aí fica tudo organizado para mim. Voltando agora no meu cadastro, forma de pagamento, quando eu clicar já vai estar aqui, ó, transferência bancária. E uma observação, eu posso escrever algo que seja relevante para mim, para eu lembrar depois no futuro. Então pronto, conseguimos cadastrar uma despesa, uma saída de dinheiro. Agora eu gostaria de cadastrar uma entrada de dinheiro. Vou aqui também, coloco uma data, Enter, coloco o valor que entrou de dinheiro, colocar R$ 1.600, receita. Vou colocar aqui, ó, que entrou dinheiro, então uma receita, referente ao salário. Salário, no caso, que entrou na minha conta, R$ 1.600. Só um exemplo, né? Mas poderia ser outros tipos de entrada. E se não tiver uma entrada que você precisa, pagamento, salário, serviço, é outra coisa. Você clica no cadastrar mais e aqui nas entradas você cadastra algo que você precisa. Simples assim. Ah, professor, mas eu quero deletar alguma coisa. Eu não vou ficar usando esse reforma que você colocou. Quero deletar isso daqui. Tudo bem, é só você clicar nessa célula, botão direito, excluir linhas da tabela. Porque aí sai, ó, remove aquela opção que foi cadastrada antes. Então é bem fácil de usar, pessoal. A gente já aprendeu, né? Como cadastra, como remove coisas e também organiza de A a Z. Então é o mesmo processo. Bom, então as entradas já tem o que eu preciso. Vou voltar aqui, ó, nesse salário que eu estou cadastrando. Vou colocar que a situação dele está pago. Fornecedor, posso digitar aqui se eu quiser, nota fiscal. Forma de pagamento, vou colocar Pix e pronto. E se eu quiser deletar agora uma informação? Porque a gente já aprendeu, então, cadastrar o que entra e sai da nossa conta. Mas e se eu quiser remover uma linha inteira? Porque eu cadastrei errado, quero remover por algum motivo. Você pode clicar na linha que você precisa, ó. Exemplo, essa daqui, quero deletar. Você clica em qualquer lugar dessa linha. Botão direito, excluir
linha, tá, pessoal? Excluir linha, linha da tabela. Pronto, automaticamente aquela linha vai ser removida para você. Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um pequeno pause aqui no vídeo, vou te mostrar como é que fica essa tabela com mais informações preenchidas. Cadastrei várias informações de entrada e saída de dinheiro e ficou uma tabela bem grande agora com várias informações. O legal de cadastrar essas informações aqui é porque dessa forma a gente consegue ter uma noção de como que vai ficar essa tabela no futuro, quando você já tiver com um monte de dados cadastrados. E depois que fizemos vários preenchimentos do nosso estoque, das movimentações de entradas e saídas, do fluxo de caixa, conseguimos ir para o relatório financeiro, que é a última aba da nossa planilha. E aqui nessa aba é onde você vai conseguir ver tudo que entra e sai da sua conta, contabilizando tudo, compra e venda de produto e também o fluxo de caixa. Quando você especifica o mês e ano aqui em cima, você consegue ver o mês e ano de modo diário, linha por linha. O que aconteceu no primeiro dia de fevereiro, no segundo, no terceiro, no quarto, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim vai, o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, até o final, na última data do mês. E aqui embaixo fica o total mensal, te mostrando tudo que entrou, saiu, o resultado e o acumulado do mês que você selecionou. Aqui eu vou selecionar, pessoal, um mês diferente, pode ser o mês de maio. Pronto. Aí eu já vou conseguir ver, ó, maio de 2026, linha por linha, desde o primeiro dia de maio até o último dia de maio. Quanto que entrou em cada um dos dias e o quanto que saiu e o resultado do dia. Além disso, o acumulado. O acumulado é muito importante também, porque assim a gente consegue ver a progressão do dinheiro. Aqui eu consigo ver ó, que eu tive no mês de maio R$ 66 mil de entrada e de saída 49 mil. Então, o resultado nesse caso aqui foi R$ 16 mil positivos. Ah, professor, mas por que está dando aqui então R$ 16 mil negativos? Ele não pega as informações apenas dessa data que você tem aqui, mas ele pega tudo que é anterior a essa data, para que você possa dessa forma ter uma visão geral de fato do que aconteceu. Porque se você não começou sua planilha em maio, você já tem dados anteriores, o acumulado ele continua de forma contínua. Ele não começa aqui do zero, ele pega tudo que já aconteceu antes. Eu vou até mudar aqui e colocar, por exemplo, o mês de março, que é o primeiro mês que eu tenho de registro na minha planilha. Dá para ver que o acumulado está zero. Ó. Por quê? Porque antes de março de 2026 não tinha nada na minha planilha, estava zerado. Então aqui fica um panorama inicial. Ó. Acumulado zero, 2.400, menos 14, menos 15. E lá no final a gente consegue ter um contexto bem apurado. Ó. Tudo que entrou, saiu, resultado e o acumulado no mês de março de 2026. Por data, né? Linha a linha. E aqui na direita a gente consegue ter um aspecto um pouco maior, no sentido de ver por mês, ao invés de especificar dia por dia, aqui a gente vê o mês inteiro. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E aí eu consigo ver tudo que entrou em cada mês, tudo que saiu, o resultado e o acumulado geral. Ó. Aqui tem um acumulado completo mesmo, mês a mês. E lá embaixo tem os totais. E aqui em cima temos mais duas células, que são caixa inicial e o caixa atual. Aqui no caixa inicial é quando você já quer fazer, às vezes, alguma simulação. Ah, e se eu tivesse um caixa inicial de 50 mil? Mas, pessoal, o caixa inicial você pode usar, é opcional. Porque se, digamos, você já tem um caixa inicial de 50 mil reais, o que dá para você fazer? Do mesmo modo que a gente fez cadastro inicial de estoque, ajuste de estoque, você também pode fazer um ajuste do fluxo de caixa, do seu caixa. Exemplo, você já começou a usar a planilha com 100 mil reais no estoque, no seu caixa da empresa, né? 100 mil reais no caixa. Você vem aqui e faz um cadastro novo para fazer esse ajuste do seu caixa. Então, vou cadastrar aqui a data, Enter, vou colocar o valor de 100 mil reais. 100 mil reais é o quê? Uma receita, porque entrou na minha conta. Eu sei que essa receita, pessoal, é só o ajuste de caixa. Então, aqui na opção, não tem ó, ajuste de caixa. Eu posso aqui em cima, cadastrar mais e colocar como ajuste inicial de caixa. Enter. Agora, na hora que eu for cadastrar, ó, ir para a última linha, coloco o ajuste de caixa, situação, colocar pago. E isso daqui, pessoal, é só o ajuste de caixa, tá bom? É o dinheiro que eu já tenho no caixa. Então é uma receita, já entrou esse dinheiro por algum motivo, é uma receita que eu tenho. E beleza, eu continuo cadastrando as informações que eu quiser. Observação, posso colocar ajuste inicial ou ajuste de caixa. Pronto. Porque quando eu voltar no relatório financeiro, aqueles 100 mil reais que eu poderia colocar aqui, eu já coloquei lá na planilha anterior. Eu prefiro fazer dessa forma que eu acabei de te mostrar. Porém, se você tem a preferência por utilizar essa célula, você pode utilizar também. Ou você pode deixar ela sempre zeradinha, não tem problema. E o caixa atual, o que ele vai mostrar para você?
O caixa atual, ele vai somar tudo que você comprou e tudo que você vendeu, vai fazer a diferença dos dois e vai dar um duplo, certo? De compra e venda de produto. Além disso, ele vai somar tudo que entra de dinheiro na sua conta e tudo que sai de dinheiro e vai dar essa diferença. Então esse caixa atual, ele considera tudo. Compra e venda de produto e também entrada e saída de dinheiro do fluxo de caixa. Então o caixa atual, ele considera as duas planilhas, pessoal. Compra e venda de produto e entrada e saída de dinheiro do fluxo de caixa. E só essa opção aqui mesmo de caixa inicial que você pode optar ou não por utilizar. Como eu falei, eu prefiro, acho mais fácil, até para ter o histórico, o registro, para eu digitar e saber o que eu fiz, de colocar aqui nessa linha, ó, ajuste inicial de caixa. Fica mais fácil. Eu prefiro fazer dessa forma. Mas fica a seu critério, tá bom? Você pode, mas você também poderia digitar esses 100 mil reais aqui, sem problema nenhum. Então é assim que a gente usa, pessoal, essa planilha de compra, venda, controle de estoque e fluxo de caixa de forma bem detalhada. Espero que essa planilha possa te ajudar bastante. E lembrando, é só clicar no link da descrição para poder adquirir essa planilha completa e profissional em Excel.